Bom dia, irmãos. Muito bom estar com os irmãos, as irmãs. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia que Ele mesmo fez para nós e que nós possamos ter um momento de reflexão a respeito da palavra dEle, que eu e você possamos aprender aquilo que Deus tem para nos falar e nos ensinar no dia de hoje. Para isso nós vamos orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã através da tua palavra e que nós possamos aprender, principalmente que nós possamos também praticar aquilo que o Senhor nos ensinar. Que a nossa vida possa ser uma vida agradável a ti através da nossa adoração e através da nossa própria vida, nossa própria atitude. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos que aprender na nossa vida em todas as circunstâncias. A vida é um eterno aprendizado, né? Nós nascemos aprendendo, vivemos aprendendo e morremos aprendendo. Que a gente possa ter isso em mente, que a gente precisa aprender em todas as circunstâncias. Mesmo nessas circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, circunstâncias difíceis, sim, que nós possamos aprender também nessas circunstâncias, e nós podemos aprender. E a gente aprende de uma forma muito especial em circunstâncias difíceis, na tribulação, porque Deus permite que a gente passe por tribulação para que a gente aprenda, não é verdade? Então, a tribulação, se ela tem assim alguma coisa de útil, é exatamente isso, é o aprendizado que Deus quer fazer com que a gente passe por ele, com que a gente aprenda alguma lição, alguma coisa para a nossa vida, né? E a tribulação produz aí a perseverança, e a perseverança a esperança. Então esse é um ciclo maravilhoso que Deus permite que a gente passe. Portanto, vamos aproveitar todos os momentos para aprender alguma coisa. Muito bem, vamos lá. Você sente falta de estar na igreja com a companhia dos irmãos? Parou para pensar nisso? Percebeu como isso se intensificou justamente porque a gente não pode estar junto? Parece que a gente sente mais vontade de estar junto, não é? A gente sente mais falta pelo fato da gente não poder. E faz falta mesmo, né? A gente sente falta. Esse sentimento de falta de estar junto com os irmãos, ele era tão forte quanto é agora. Ele era tão forte antes da gente se separar por circunstâncias obrigatórias, né? Ele era tão forte? Ou será que ele se intensificou agora que a gente está separado? Será que antes desse cenário se estabelecer, né, essa pandemia se estabelecer, será que a gente valorizava, como a gente valoriza hoje, o estarmos juntos, o mantermos comunhão, o estarmos na igreja, louvando a Deus, abraçando os nossos irmãos, compartilhando as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas tristezas? Será que nós valorizávamos isso antes dessa circunstância surgir? Né? Então são algumas perguntas que a gente gostaria de colocar para começar a refletir algumas coisas importantes a respeito da palavra de Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi registrado com a inspiração divina e com um propósito divino. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado por Deus e tem um propósito. Deus permitiu que os textos, né, da palavra dele chegassem até nós ao longo do tempo com algum propósito, né? Você acredita nisso? Você crê que é assim? Eu creio, né? Então vamos ver aqui um salmo de romagem de Davi. Vamos ver o que ele fala. É o Salmo 33, ok? Ele fala assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba
a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 33, aí, conforme a revisão, a versão revista, né, e atualizada, né, da nossa Bíblia. Esse salmo de Davi, eles caminhavam, né, para o monte de Sião, para Jerusalém, para ali fazer adoração, fazer a sua adoração ao Senhor. E é um salmo de caminhada, né, de romagem, né, de peregrinação que o povo fazia. E Davi, então, colocou esse salmo. Inclusive, quando nós éramos diretores da UPA, o pessoal da UPA deve lembrar, nós tínhamos um cântico que era exatamente essa letra, só que em hebraico. Ele era assim: Hinei matovu manaim shevet yamim ben yama. Hinei matovu manaim shevet yamim ben yama. Hinei matov, hinei matov, la 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 la. Hinei matov. Então, o que nós temos aí é o quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, né? Em hebraico. Agora, por que será que Deus permitiu que esse salmo de romagem fosse registrado e por que será que ele inspirou Davi a escrever esse salmo, né? Enquanto o povo caminhava para se reunir em Jerusalém, né, para a adoração, eles entoavam os salmos durante a caminhada, né, salmos de romagem. E neste cenário do Salmo 133, as 12 tribos de Israel estavam em paz, né, entre eles. E a adoração era dada a um único Deus, não tinha tribos, então, separadas fazendo adoração a deuses estranhos. Mas nesse momento, nesse cenário do Salmo 133, o povo estava unido e adorando um único Deus. Por isso Davi celebrava a união dos irmãos, né? Então, o salmista aqui ele faz uma comparação interessante, ou melhor, duas comparações interessantes. A primeira comparação que ele faz da união dos irmãos, ele faz uma analogia que a união dos irmãos é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? E esse óleo que desce sobre a barba de Arão era um óleo especial. Era um óleo especial para a unção dos sacerdotes e dos reis, né? E ele era confeccionado pelo sacerdote. Esse óleo só poderia ser confeccionado pelo sacerdote e conforme a receita que Deus mesmo havia dado a Moisés. Então, Deus deu essa receita desse óleo de unção dos sacerdotes e dos reis para Moisés, e os sacerdotes confeccionavam esse óleo. Esse óleo era feito com um azeite mais puro, mais fino, né? E com 4 especiarias raras e caríssimas. Portanto, esse óleo não era um óleo qualquer. Era um óleo feito com azeite mais fino, azeite de oliva, mais fino possível, e acrescentando ali 4 tipos de especiarias raras e caras. Isso atribuía a esse óleo, né, que desce sobre a barba de Arão, que o salmista está falando, uma fragrância especial, um cheiro especial, né? Então a gente imagina que quando ele era derramado ali sobre o sacerdote, ele produzia assim uma fragrância que todo mundo podia sentir. Então era um óleo especial.
E você percebe que o salmista está comparando a união dos irmãos a esse óleo raro, a esse óleo caro, a esse óleo especial que servia para ungir o sacerdote e também servia para ungir os reis escolhidos, né? Muito bem. Naturalmente, você vê aí o valor, né, que o salmista está dando para a união dos irmãos. E se Deus deixou esse salmo registrado, é porque Ele dá valor a essa união entre nós, né, entre os irmãos. Aqui, no caso, entre as tribos de Israel, o povo de Israel. E a gente pode transferir isso para nós hoje. Ou você não crê que Deus não quer que nós vivamos em união? Você acha que Deus não tem prazer em ver a igreja reunida ali, adorando o nome dele e em harmonia, né? Em comunhão, em união? Lógico, Deus quer isso, né? E ele registra isso na sua palavra em vários momentos, né? E nós vamos ver um dos momentos especiais que ele registra isso. Então, a segunda comparação que o salmista faz nesse salmo, né, ele compara a união entre os irmãos com um orvalho, né, do Monte Hermon. O Monte Hermon era o monte mais alto ao norte de Jerusalém. E por ser muito alto, o seu pico constantemente estava ali, a maior parte do tempo estava coberto de neve, né? E a neve ali em regiões onde você tem regiões áridas, a neve nos picos derretem e descem, né? Formam ali alagadiços no pé do monte, né, de Hermon, e ali à noite se gera o orvalho. E esse orvalho sobe e desce até os montes mais baixos. O monte de Sião é um monte ao sul, né, um monte mais baixo. E esse orvalho descia então até os montes mais baixos, e o monte de Sião, que ficava ao sul, né, ele recebia então esse orvalho, e toda a terra em volta era beneficiada por esse orvalho. Então aqui, tanto na primeira comparação, que é a questão do óleo, né, como nessa comparação, que é a questão do orvalho, nós vemos a questão da união. Porque o óleo descia, né, e cobria todo o corpo, né, descia pela cabeça, pela barba, pela gola, pelas vestes e descia pelo corpo do sacerdote. Então, uma ideia de cobrir totalmente ali, né, unir totalmente. O orvalho, mesma coisa. Ele era distribuído ali pelo vento, né, em toda a região. Então ele unia, ele abençoava ali toda a região com umidade, né, tão escassa em regiões áridas, né. Então é uma bênção de Deus, né. Então é uma analogia, duas analogias que ele faz aqui, duas comparações da união dos irmãos com o óleo que desce pela barba de Arão e com o orvalho, né, do Monte Hermon. Ok? Deus está sobre nós e nos une, derramando de cima o óleo e o orvalho sobre nós, através do seu Filho e através do Espírito Santo, quando nós estamos unidos nele. Quando nós estamos em união um com o outro, Deus derrama a bênção, né? E o Salmo, ele fala de uma forma muito bonita, né? Ele fala exatamente isso, né? Ali, ó. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando nós estamos unidos, Deus derrama sobre nós a sua bênção, né? Derrama sobre nós a vida, porque nós estamos unidos. E Jesus, inclusive, orou para que nós sejamos um, né? Se ele orou por isso, é porque isso é
fundamental, isso é importante. Eu quero a bênção do Senhor sobre mim e sobre os meus irmãos. Então, no que depende de mim, eu quero viver unido com os irmãos. Muito bem. Como essa união que o Salmo 133 fala, pode ser manifestada hoje entre nós cristãos? Como é que a gente pode manifestar essa união entre nós? Como nós dissemos, isso permeia toda a Bíblia, né? A importância de estarmos juntos. Então, lá em Filipenses, capítulo 2, nós vemos um registro do apóstolo Paulo escrevendo um texto muito bonito. Então, vamos dar uma lida aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Texto de Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 4. Bem, alguns aspectos desse texto. Ele começa perguntando se há, ou seja, existe entre nós alguma exortação em Cristo, através do exemplo de Cristo que nós aprendemos. Podemos exortar o nosso irmão, estimular o nosso irmão a permanecer, a prosseguir, a crescer na carreira cristã para ser mais parecido com o Senhor Jesus? Existe isso entre nós? Se há isso entre nós? Se há alguma consolação de amor, será que através do amor de Jesus em nós, nós podemos consolar o nosso irmão, nossa irmã que está sofrendo através do amor? Será que nós conseguimos nos colocar no lugar da pessoa que está sofrendo e trazer consolação em amor? Existe isso? Se há isso? Existe a comunhão, alguma comunhão do Espírito entre nós? Existe comunhão entre nós? O Espírito Santo tem tido lugar na nossa vida para que a gente se preocupe com a nossa comunhão com os nossos irmãos? Então, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, né? Então veja, se há uma lista de itens aí, se existe tudo isso, então o que é esse entranhados afetos e misericórdias, né? O apóstolo Paulo aos Filipenses fala de afetos e misericórdias que mexem com as nossas entranhas. Então aqui o sentido, né, bíblico de entranhas é algo que cala, que atinge o nosso íntimo, mexe conosco lá dentro, né? E a gente usa às vezes assim uma expressão que mais ou menos equivale a isso, doeu no fundo da alma, né? Nós sentimos isso aí lá no fundo. Então a dor do nosso irmão, quando por exemplo algum irmão perde um ente querido, aquilo dói em mim, aquilo mexe com o meu interior,
gera em mim uma misericórdia, uma compaixão naquela pessoa. Então, essa é a ideia que o apóstolo está colocando aí. Entranhados afetos e misericórdias. São sentimentos, né, afetos, misericórdias, são sentimentos que estão entranhados, estão dentro de nós, mexem com as nossas entranhas de uma forma muito profunda, né? Nós sentimos a ponto da gente sentir a dor que o nosso irmão está sentindo. É por isso que o salmo que Deus deixou registrado, o Salmo 133, diz: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque quando os irmãos vivem em união, há consolação de amor, há exortação em Cristo, há comunhão no Espírito e há um afeto e uma misericórdia entranhada em nós, que a gente às vezes não consegue nem explicar a profundidade disso. Então você percebe a bênção que é os irmãos estarem em união. É realmente como o óleo que desce, é como o orvalho do irmão que abençoa a terra. Aí o Senhor ordena a vida, onde existe exortação em Cristo, onde existe consolação em amor, onde existe comunhão no Espírito, onde existem entranhados afetos e misericórdias. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor quer ver isso em nós. Deus quer ver isso em mim. Deus quer ver isso em você. Se tudo isso então existe, né, o que nós devemos ter? Nós devemos ter pensamentos concordes, que têm concordância. Né? E se o meu pensamento não bate com o pensamento do irmão em algum aspecto acessório, nós devemos ter sabedoria do Espírito Santo e compreensão para que o mais importante prevaleça, que é a nossa união. Alguns detalhes, por exemplo, eu não gostei da cor que foi pintado o templo. Né? Eu não gosto da forma como o pastor se veste, ou o presbítero se veste, ou da forma como o louvor é conduzido, ou da forma como aquele irmão está tocando. Misericórdia, acima de tudo. E se a gente puder conversar, trocar ideia, com amor, o Espírito Santo vai agir em nós e vai agir na sua igreja, porque ali o Senhor ordena a bênção. Né? Então, se há tudo aquilo que nós vimos no versículo anterior, que nós tenhamos o mesmo amor, então. Né? Um amor igual entre nós. Que o amor que eu sinto pelo meu irmão seja sem interesse e seja um amor recíproco, né? Que ele também deva esse amor a mim. Né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então todos nós somos devedores, nós devemos, segundo a palavra de Deus, nós devemos a todas as pessoas. Devemos o quê? Devemos o amor cristão. Então, se há tudo aquilo, que nós sejamos unidos de alma, né? Que os nossos sentimentos sejam de tal forma que quando eu olho para o meu irmão, eu percebo que ele está em dificuldade, eu percebo que ele está triste, aquilo dói em mim. E eu vou estar ali ao lado dele de alguma forma para confortá-lo, para alguma consolação em amor. Isso é ser unido de alma. É união, eu percebo, eu sou sensível, eu tenho empatia, eu me coloco no lugar e eu sou unido de alma com os meus irmãos. E com isso eu tenho um mesmo sentimento. Os nossos sentimentos, o sentimento do cristão, do povo de Deus,
ele é dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que ele é um mesmo sentimento. Quando nós estamos unidos através da ação do Espírito Santo, nós temos um sentimento comum entre nós. E aí nós vamos fazer a obra de Deus. De que jeito? Façam a obra de Deus sem partidarismo. Então, qual o exemplo que a gente tem de partidarismo no nosso país? Infelizmente, muito triste. Muito corrupto. Muito buscando o próprio interesse, não o interesse coletivo. Essa é a ideia que nós vemos dos partidos, do partidarismo na política. Mas na igreja, existe partidarismo? Eventualmente sim. Mas a Bíblia está falando que isso não deve existir. Eu não devo ser de Apolo, não devo ser de Paulo, eu devo ser de Cristo. E é isso que nos une. Ou vanglória. Glória própria, não? Glória vã, glória para mim. É isso que muitas vezes atrapalha a obra de Deus. Quando o homem procura glorificar-se a si mesmo, embora de uma forma não transparente, de uma forma subliminar, de uma forma escondida, quando o homem busca glória para si mesmo, quando ele prega muito bem, é muito eloquente, ou quando ele canta muito bem, ou quando ele toca muito bem, ou quando ele faz obras que mostram a sua piedade, a sua misericórdia, mas o objetivo é mostrar essas qualidades, é vanglória. E isso é o que tem atrapalhado muito a obra da igreja. Quando o homem busca a sua própria glória, e nós não somos nada, nós estamos aqui para servir e ser útil na mão de Deus. E não precisamos de nenhum reconhecimento. O reconhecimento é Deus quem dá. É Ele quem se agrada da nossa vida. E isso é uma coisa entre eu e Deus. É uma coisa particular. Não é para ninguém ver, não é para as pessoas exaltarem, baterem palma. Nada disso, porque o inimigo usa muito isso. Usa a nossa vanglória. Quando nós queremos tirar a glória de Deus, assumir os méritos, se perde. Os objetivos se perdem e a obra de Deus é prejudicada com isso. Portanto, devemos fazer a obra de Deus com humildade. Porque quando nós não fazemos com humildade, as pessoas percebem e aquilo já gera um distanciamento. A gente deixa de ter o mesmo sentimento, a gente deixa de ser unido em alma, a gente deixa de ter o mesmo amor e a gente deixa de concordar. Quando não existe essa humildade, ou existe a arrogância, existe o buscar da glória própria, isso gera separação entre nós. Portanto, se a gente não percebe, não está atento a esses itens que a palavra de Deus está colocando aí, nós não vamos considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Nós vamos nos considerar superiores. Aí eu faço melhor isso. Eu canto melhor, eu toco melhor, eu prego melhor, eu ensino melhor, eu varro melhor a igreja, eu cuido melhor dos equipamentos, eu cuido melhor da manutenção da igreja, eu sou uma pessoa que ora melhor, a minha oração é mais eloquente, minhas palavras são mais bem colocadas na oração, como se Deus quisesse olhar para nós, para a nossa oração, e ver se a nossa oração está com frases coerentes, com palavras bonitas. Deus olha o nosso coração. Muitas vezes a nossa oração é bonita, mas é vazia. Ela está sendo dirigida às pessoas. Eu estou falando para Deus, mas na verdade eu estou falando para as pessoas. Eu acho que eu estou falando para Deus, ou eu faço de conta que eu estou falando com Deus,
mas a minha conversa não é com Deus. Minha conversa é com as pessoas. E Deus sabe disso, né? Como a gente é inocente ou bobão às vezes, né? Estamos orando para Deus, mas o nosso coração não está naquela oração. E a gente não se dá conta que Deus está ouvindo, Deus está olhando a nossa sinceridade. Ele sabe no que nós estamos pensando quando a gente está orando. Não é? E Ele quer a glória para Ele. E Ele merece. Ele é Deus. Né? E às vezes a gente quer assumir essa glória como a nossa vanglória. Né? Não tendo em vista somente o que é seu, mas também o que é dos outros. Às vezes nós somos egoístas, né? E fazemos as coisas olhando para nós mesmos ou para aqueles que são nossos, não é? Assim como na política se comete ali o nepotismo, né? O que é o nepotismo? É colocar nos cargos os parentes, os filhos, não é? E utilizar ali da política para favorecer a família. Muitas vezes na igreja a gente vê isso, né? As principais atividades são dadas àqueles que nos são caros, né? E esse não é o critério de Deus. Se eu tenho na minha mão a decisão a ser tomada, eu devo pedir orientação de Deus. E eu não devo necessariamente dirigir isso a uma pessoa que é cara para mim, que é amada, né, por ser meu parente ou por ser meu amigo. Aquela pessoa tem a capacidade, é uma pessoa que vai ser útil a Deus naquele momento, ok. Mas se a motivação for só a questão da proximidade, eu estou olhando, na verdade, o que é do meu interesse. Isso não agrada a Deus. Eu tenho que olhar o interesse coletivo, o interesse dos outros, em tudo que eu fizer. Então, a responsabilidade de quem dirige é muito grande, porque ele tem que sempre olhar coletivamente e mesmo que não seja um dirigente, seja um membro comum, né? Um membro que não tem o poder de decisão, mas é um membro tão valoroso para Deus como o que tem a direção. Sempre devemos olhar empaticamente para os nossos irmãos. Quando vai ter ali o lanche que vai ser servido, né, após a reunião. Então, naturalmente, a pessoa vai lá e se serve primeiro. Muito mais saudável, muito mais cristão, servir os irmãos primeiro. E se sobrar, eu vou me servir. Mas normalmente não acontece isso, né? Principalmente se a fome estiver apertando, né? Então, não tendo em vista somente o que é seu, mas também o que é dos outros. Será que quando a gente voltar desse tempo de separação, né, devido a esta pandemia, quando a gente voltar a estar junto com os nossos irmãos, que nós estamos agora sentindo uma falta tremenda, né? Nós estamos com saudades, estamos querendo estar juntos, estamos querendo orar juntos, estamos querendo ouvir a palavra de Deus juntos, estamos querendo cantar juntos, né? Louvar a Deus através dos cânticos, dos hinos na igreja juntos. Será que quando a gente voltar após essa pandemia, né? Será que nós vamos lembrar da falta que isso fez, da falta que a comunhão fez com os irmãos quando a gente estava separado? Então vamos olhar um pouco para o futuro. Será que depois de um tempo em que nós estivermos juntos, nós vamos esquecer desses tempos em que nós estivemos separados e da falta que nós sentimos de estar juntos? Essa é uma pergunta para mim e para você. Muitas vezes no passado, quando não havia essa pandemia, nós estávamos juntos, né?
Mas será que nós valorizávamos o aspecto de estarmos juntos? Será que o nosso desejo era quão bom e agradável estarmos juntos com os nossos irmãos, louvando a Deus ali juntos, consolando um ao outro juntos, com entranháveis afetos e misericórdia entre nós, consolação em amor, exortação em Jesus? Será que a gente lembrava disso quando nós estávamos juntos? Ou será que às vezes a gente passava pelas pessoas e se não fosse assim aquele chegado nosso, a gente nem cumprimentava direito? Infelizmente nós fazemos acepção às vezes de pessoas. Deus não faz, mas nós fazemos, né? Então, vamos lembrar, vamos pensar nisso. Quando Deus permitir que a gente esteja junto novamente, não vamos esquecer do que nós estamos passando hoje. Não é? Assim como o povo de Israel, quando estava ali escravizado, lembrava dos tempos em que eles estavam libertos. Que a gente possa lembrar que essa comunhão, essa união, esse estar juntos, esse sentir o nosso irmão perto, fez muita falta, está fazendo muita falta. Mas que lá para frente, quando a gente voltar, que a gente se lembre disso. E que a gente valorize o fato de estarmos juntos. Quão bom e agradável estarem unidos os irmãos. Que esse salmo ganhe um significado diferente, um significado mais profundo em nossa alma. Quando a gente voltar, vamos exercer a misericórdia com as imperfeições que todos nós temos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós falhamos. E quando os irmãos olham para a nossa falha, quando nós cometemos alguma falha, como é que nós olhamos para a falha dos irmãos? Né? Com misericórdia, né? Com entranhados afetos de misericórdia, ou com aquela crítica azeda, né? Aquela crítica que muitas vezes menospreza ou despreza as pessoas. Vamos exercer essa misericórdia. Ou será que depois de algum tempo vamos nos esquecer da falta que fez estarmos juntos novamente? Que isso sirva, né? A tribulação, como nós dissemos, ela existe para nos ensinar. Ela é pedagógica, né? Ela é didática, porque marca muito o nosso interior. A tribulação marca as nossas emoções. E tudo que marca as nossas emoções, nós não esquecemos facilmente. Então, que a tribulação nos ensine, nos mostre que nós devemos valorizar, que nós devemos praticar os entranhados afetos de misericórdia, que nós devemos nos consolar em amor, que nós devemos nos exortar mutuamente em Cristo, né? E não podemos esquecer. Então, que o Espírito Santo de Deus nos lembre sempre, agora e sempre, quando Deus permitir que nós estejamos novamente juntos, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a perspectiva de voltarmos a estar juntos novamente e estamos sentindo saudades dos nossos irmãos, estamos sentindo a falta da comunhão, estamos sentindo a falta de estarmos juntos, ó Pai, ouvindo a tua palavra, tomando a ceia, entoando hinos, cantando hinos de louvor ao Senhor, compartilhando com os nossos irmãos as nossas necessidades e as nossas alegrias. Estamos sentindo falta.
E queremos, ó Pai, aprender com essa situação, a valorizar aquilo que a Tua Palavra fala a respeito de ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E entendermos o significado do óleo que desce, do orvalho que desce, para unir, para restaurar, para que a Tua bênção seja ordenada, para que o Senhor ordene vida e que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós oramos, pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja sobre você e que te abençoe muito nesse domingo, que você sinta a sua presença de uma forma especial. Um forte abraço.